Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem. Eu sou a professora Sueli, onde nós vamos estudar a aula número 43 da disciplina de Ciências. Então, pegue seu caderno, lápis, borracha, todo o seu material para você acompanhar a nossa aula, fazer as anotações que vão ser muito importantes, ok? Hoje, então, nós vamos estudar, aprender sobre os estados físicos da água. O que será que são os estados físicos da água? A gente vai aprender. Aqui na nossa imagem, ó, a gente já pode ter uma ideia, que a gente tem um gelo, né, um cubo de gelo, a gente tem um pingo, a gente tem uma nuvem. Então, a gente já consegue ter uma ideia do que são os estados físicos da água, ok? Então, vamos lá. Os objetivos da nossa aula: reconhecer e identificar os estados físicos da água e compreender os processos de transformações da água, ok? Então, vamos lá. Estados físicos da água. A água é um recurso natural essencial para a vida e sobrevivência de todos os seres vivos. Então, a gente já falou em várias aulas sobre a água, sobre a importância da água para a vida de todos os seres vivos, né? Para a sobrevivência, para o desenvolvimento de todos os seres vivos. Nós, seres humanos, os animais, as plantas, ninguém, né? Nem o ser vivo existiria se nós não tivéssemos água. Porque além da gente utilizar a água, né, para beber, para regar as plantas e assim por diante, a água também ela é essencial para a produção dos nossos alimentos. Porque se, né, lá na plantação do arroz, do feijão, da batata, do trigo, enfim, não tiver água para as plantas, que são seres vivos, eles também não vão se desenvolver, então nós também não teríamos alimento, certo? Então ela é muito importante para a sobrevivência de todas as espécies. Na natureza, a água ela pode ser encontrada em 3 estados diferentes. Quais são os estados da água, então? Líquido, sólido e gasoso, ok? Nós vamos ver a diferença, então, entre esses 3 estados da água: líquido, sólido e gasoso. Antes, então, vamos ver o ciclo da água, que esse ciclo da água, então, que vai transformar ela. A água, ela possui um ciclo que corresponde ao movimento da água na natureza. Então, como a gente viu no slide anterior, a gente pode encontrar água em diferentes estados. Posso encontrar água em estado sólido na natureza, em estado líquido e em estado gasoso também. Isso é um ciclo que a água, né, tem, que ela leva para se transformar. Durante esse ciclo, a água apresenta os processos de transformação. Essas então, transformações que podem mudar o estado físico da água. Nessa aula, então, nós vamos aprender quais são as principais características de cada um dos estados físicos da água e quais são os processos de transformação que a água passa, ok? Então, como que ela vai se transformar no estado sólido? Como que ela vai se transformar no estado gasoso? É isso que a gente vai ver também. Então, vamos lá. Os estados físicos da água. A água pode ser encontrada de 3 formas diferentes, que então são chamados dos estados físicos da água, que é o estado líquido, o sólido e o gasoso. Vamos ver então primeiro o líquido. A água em estado líquido é encontrada em todo o planeta, em rios, em lagos, em oceanos e etc. A água em estado líquido ela não possui uma forma específica, ela toma a forma do recipiente em que ela está armazenada, podendo ficar como o copo, como a garrafa, como a jarra e etc. Então a água líquida é a água que a gente bebe, é a água que nós vamos encontrar no rio, no mar, no oceano, certo? É a água que nós mais encontramos e mais utilizamos. O que significa que ela não tem uma forma específica e toma a forma do recipiente? Por exemplo, se eu colocar água num copo, ela vai tomar aquele espaço do meu copo. Se eu pegar a água do copo e jogar ela no chão, ela vai ficar com o formato do copo? Não. Ela vai ter o formato do chão, ela vai o quê? Se esparramar. Diferente se eu pegar, por exemplo, um cubo de gelo e colocar no copo, ele vai continuar com o seu formato de cubo de gelo.
Se eu pegar o cubo de gelo e jogar ele no chão, ele vai continuar com o seu formato de cubo de gelo, ok? Então essa é a diferença. No estado líquido que ela toma forma. Se eu colocar a água em uma panela, ela vai ficar com o formato da panela, certo? Se eu colocar ela em um pote quadrado, ela vai ficar, né, vai ocupar aquele espaço daquele pote quadrado. Então ela vai se adaptando, ela toma a forma daquele espaço, ok? Muito bem. No sólido, então, quando a água ela entra em contato com a temperatura baixa, ok, ela congela. A água congelada, ela está no estado sólido e fica com a forma bem definida, como por exemplo um cubo de gelo. A água é encontrada no estado sólido em geleiras, icebergs e etc. Então a água sólido, sempre que a gente falar que algo é sólido, é que algo é duro, certo? É sólido, é firme, ok? Então a água no estado sólido é a água firme, né? Que eu consigo pegar, eu não consigo pegar a água, né, em estado líquido, ela vai escorrer no meio dos meus dedos. A água em estado sólido não, eu consigo pegar. Claro que conforme ela for se esquentando, ela vai derreter, ok? Mas então, por exemplo, um exemplo, né? As geleiras, os icebergs, quando está muito frio, né? Que tem as geadas, tem a neve. Então, se a gente tem, né, do lado de fora lá um balde com água e a temperatura baixa muito, ela vai congelar também, certo? Então, a água quando ela é exposta a uma temperatura baixa, quando a gente coloca lá no freezer, né? No congelador, ela vai se transformar em estado sólido, ok? E o gasoso, então? Quando a água atinge uma alta temperatura, ela evapora. Então, quando a água atinge uma temperatura muito baixa, ela congela e vira o estado sólido. Quando a água ela tem um estado, uma temperatura, né, muito alta, o que acontece? Ela evapora. E aí, então, ela se transforma em estado gasoso. Esse vapor formado é o estado líquido da água, chamado de gasoso. O estado, então, ele não possui também uma forma definida, ele é o vapor, né? Eu não consigo pegar o vapor também. Quando a água é aquecida pelo calor da natureza, ela evapora e forma as nuvens. Então, por exemplo, né, um exemplo bem comum, a mãe lavou a roupa, né, o pai, alguém lavou a roupa, pendura, ela está molhada, né, ela tem água ali no tecido. A gente pendura, põe no sol, né, para que ela seque. O que acontece com aquela água que estava ali na roupa? Ela evapora, né? A gente não consegue ver diferente de uma chaleira quando a gente vai esquentar água. A gente até consegue ver aquela fumacinha, né? Mas aqui na roupa a quantidade é pequena e ela vai evaporando aos poucos, diferente de quando a gente põe água lá no fogo, né? Para esquentar realmente. Então ali ela evapora, né? E vai lá então e forma o processo das nuvens, ok? Então, como a prof falou, se a gente vai, por exemplo, né, cozinhar alguma coisa, ferver a água, enfim, a gente consegue ver aquela fumaça saindo. E aí, se a gente, por exemplo, vai lá e põe a tampa, quando a gente tira, a gente vê que lá na tampa tem várias gotinhas de água. Por quê? Porque quando a água ela esquenta muito, ela tem a forma de vapor. Mas aí, conforme o vapor vai esfriando, ela se transforma em água líquida novamente, ok? Ela vai sempre se transformando. Os processos, então, que transformam a água nos seus diferentes estados, líquido, sólido e gasoso, eles possuem umas características próprias, né? Para ela se transformar de gelo em líquido, de líquido em gelo, de líquido em vapor e assim por diante. Esses processos de transformação se chamam solidificação, condensação, fusão e sublimação, ok? Então são nomes um pouquinho complicados, mas eles são bem simples da gente entender. Acompanhe aqui. Solidificação. Então solidificação, solid vem de sólido. Então a gente já consegue entender um pouquinho.
A solidificação acontece quando a água passa do estado líquido para o estado sólido. Por exemplo, se colocamos um copo de água, copo com água, né, no congelador ou no freezer, a água irá ficar cada vez mais gelada e quando chegar a 0 graus, ou seja, uma temperatura bem baixa, ela vai congelar, ou seja, ela vai virar gelo, ela vai ficar sólida. Então, solidificação é quando a gente tem água líquida, ok? E aí a gente põe ela numa temperatura muito baixa e aí ela vira gelo. Então, ela saiu do líquido para o sólido, ok? Bem fácil essa. Condensação. A condensação acontece quando a água passa do estado gasoso, então do vapor, ao estado líquido. Isso acontece quando o vapor que é quente perde calor e esfria, se transformando em água líquida. Como a prof falou, né? Está lá, né? As panelas no fogão. Se a gente virar a tampa, a gente vai ver, né? Se ela estiver fechada, a gente vê aquela fumaça, que é o vapor. Se a gente olha ela, né, ali a tampa, por exemplo, a gente vai ver como aqui na imagem, várias gotinhas de água, porque ali a tampa não era tão quente, ela perdeu calor e virou água líquida novamente. Aqui a gente tem um exemplo que é o orvalho, que ele é um exemplo de condensação que acontece na própria natureza, né? Geralmente de manhã a gente vai lá, a grama ela tá molhada, né? Tá com essas gotinhas, as plantas, porque durante a noite tem aquele vapor, aquela umidade do ar que a gente não percebe, a gente não consegue enxergar, mas ele existe. E aí, à noite, né, ele vai ficando sempre mais frio, ele vai perdendo temperatura, aquele vapor, e ele então se transforma em água líquida, e aí forma o orvalho. Aí, quando está muito frio, vamos pensar lá nas geadas. Então, quando está muito frio, é esse processo de condensação que acontece e aí com a temperatura baixa, né, do inverno, acaba formando a geada, que é lá do estado sólido, né, que é quando perde calor. E a fusão. Fusão, então, quando o gelo derrete e ele se transforma em água líquida, ele passou pelo processo de fusão. Ou seja, a fusão é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. Qualquer temperatura acima de 0 graus já é suficiente para começar o processo de fusão. Claro que quanto mais alta a temperatura, mais rápido esse processo vai acontecer. Por exemplo, se a gente pegar um cubo de gelo e colocar lá fora de casa num dia que deu uma geada, né? Um dia muito frio, ele vai derreter, mas ele vai demorar bem mais do que se a gente pegar esse cubo de gelo e colocar lá do lado de fora num dia de verão, um dia que está muito quente. Então, essa temperatura também vai dizer se vai descongelar, né? Se vai virar água líquida mais rápido ou mais devagar. Então, na fusão, o que acontece? É quando o gelo, que é sólido, derrete e vira líquido. Então, é do sólido para o líquido. A solidificação é do líquido para o sólido e a fusão do sólido para o líquido, ok? E a última é a sublimação. É raro esse processo acontecer na natureza, ok? Pois é quando a água passa do estado gasoso para o estado sólido ou do sólido para o gasoso. Então, essa transformação de gasoso direto para o sólido, do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido ali no meio, ele é muito difícil de acontecer na natureza, ok? Um exemplo, então, de sublimação é o gelo seco, que ele passa, então, do estado sólido para o gasoso, ok? Então, ele aqui, como a gente consegue ver, ele não derrete, ele evapora, é diferente. Derreter é quando ele se transforma em líquido e vapor é quando ele se transforma em gasoso. Esse é um processo que acontece
porque envolvem outros fatores, ok? Outros produtos, além de apenas a água, porque esse é um processo difícil de acontecer naturalmente, ok? De passar de gasoso, de vapor para sólido ou de sólido para vapor, que é o gasoso. Ele sempre, geralmente, se ele é sólido, ele vai se transformar em líquido, vai derreter, para aí ele continuar aquecendo e evaporar. Ou ele vai ser vapor, vai perdendo calor, vira líquido, e do líquido vira sólido. Esse que sempre vai ser o mais comum de acontecer, o que é bem comum de acontecer. Aqui então os processos de transformação para a gente entender. Então aqui nós temos no meio a água líquida, ok? A água líquida, quando ela se transforma aqui, a gente tem uma nuvem para representar o vapor, porque então o vapor ajuda na formação das nuvens. Então aqui a gente tem para representar. Então do líquido, quando ele se transforma em vapor, ele é o processo de vaporização. A gente já pode assimilar, o gasoso é vapor. Então do líquido para o vapor é vaporização, ok? Se ele está, então, no estado gasoso, no vapor, e ele se transforma em líquido, é o processo de condensação, certo? Agora, voltando, eu tenho a água no estado líquido novamente. Ela vai se transformar em gelo, em sólido, então ela vai passar pelo processo de solidificação, ok? Ela está então lá no gelo, ela é sólida, ela vai se transformar em água líquida de novo, então ela vai passar pelo processo de fusão. Então do líquido para o vapor, vaporização, do vapor para o líquido, condensação. Do líquido para o gelo, solidificação, para o sólido, e do sólido para o líquido, fusão. E aqui em cima a gente tem então a sublimação. Vejam que o líquido não está entre os dois como ele está aqui, ó, ok? Então ele vem do gelo, do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido. Esses dois processos se chamam sublimação. Mas como a gente acabou de ver, é um processo bem raro de acontecer. A gente colocou aqui na aula para que vocês conheçam, saibam que existe, mas que vai ser algo mais raro de a gente conseguir visualizar. Agora, eu ter o gelo e ver ele derreter e se transformar em vapor é algo muito comum, assim como eu ter o vapor, ver ele se perdendo calor, virar líquido e eu colocar na geladeira e ele virar água em estado sólido, é algo muito comum e que eu posso fazer na minha casa, ok? Podemos encontrar a água de diferentes formas na natureza e também em nossa casa. Por exemplo, quando abrimos a torneira, a água sai em forma líquida. Quando abrimos o freezer, encontramos a água em forma sólida. E quando estamos cozinhando algo, temos a água em forma gasosa. Outro exemplo da água, que se transforma ali em gasosa, em vapor, é quando a gente está tomando banho. O banho muito quente, a gente percebe que até as paredes do banheiro, depois que a gente termina, elas ficam molhadas. Por que que isso acontece? É o vapor da água quente, que quando ele encosta na parede, ele perde aquele calor que fez ele evaporar e ela se transforma em água líquida novamente. É isso que acontece no banho, por isso que a gente toma banho lá no box, mas acaba que o banheiro inteiro fica molhado, por causa do vapor que aí ele entra, quando ele atinge um objeto, alguma coisa, ele condensa, como a gente acabou de aprender, ele passa pelo processo de condensação e se transforma em água líquida novamente. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de aprender então sobre os estados físicos da água, que são então o estado líquido, sólido e gasoso, e também os processos, como que se chama processo da água líquida em gasosa, do gasoso, da água sólida para líquida e assim por diante, ok? Se ficou alguma dúvida, então, leiam os nossos slides com bastante atenção, observem os exemplos,
assistam nossa aula novamente, observem, né, na casa de vocês, quando a água está no estado sólido, passa para o líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante, que vocês vão começar a observar bastante situações em que isso acontece. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida já sabem, voltem ao nosso material e não se esqueçam de realizar a nossa atividade sobre a aula de hoje, ok? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Se cuidem e até mais!